Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Whole Foods Market has savings to power your day during the Kickstart the Season event. Take advantage of a huge sale on all supplements, like vitamins, protein powders, probiotics, and more. There's a sale on all packaged coffee to get you back in the groove. Plus, find wallet-happy prices on breakfast like organic eggs and bacon from $3.65 by Whole Foods Market. And when the week gets busy, bring home a family meal and let the pros do the cooking. Kickstart fall at Whole Foods Market. Terms apply. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como que vocês estão? Tudo bem, meu povo? E aí, como é que vocês estão? Belezinha? Tem algum recado? Não, né? Não, acho que eu tô meio gripada, talvez. Então, se minha voz já é estranha... Esse é o recado de hoje. Esse é meu recado. Bom, então, só um aviso que esse episódio vai ter descrição aí de canibalismo, então sei que muita gente não gosta, então já fica aí o aviso. E bora então para o episódio de hoje. Antes de tudo, eu só quero dizer que este caso eu queria fazer há muito, muito, muito tempo. E aí tava salvo aqui nos meus favoritos alguns artigos sobre ele. E hoje eu resolvi, né, pegar isso aí pra fazer. Essa semana, esses últimos episódios tá sendo assim. Vou lá e coisas antigas que eu já queria ter feito e tô fazendo. Que bom, né? Ela está numa terra antiga, então... E aí, só deixar aí uma fonte que eu usei, que eu acho bom mencionar, que é um podcast chamado Dark Poutine, porque é um podcast canadense. Esse é um caso canadense, então eram dois caras do Canadá contando, acho que agora no podcast é um só, mas no episódio que eu escutei eles eram em dois. E foi muito bacana porque eles usaram um livro que chama Swift Runner, que é escrito pelo Colin Argyle Thompson. Eu não consegui encontrar esse livro, até por isso que eu estou usando o podcast como fonte, não o livro. Se alguém tiver este livro disponível, por favor, mande lá no nosso Discord, porque eu não consegui encontrar. Mas só isso mesmo, só para deixar aí registrado que a gente vai usar aí eles de fonte, porque eu achei bem interessante essa pesquisa deles. Então, começando, o Kakisikutin, que era o nome do moço, ele também conhecido como Swift Runner, que vai ser como a gente vai se referir a ele a partir daqui, que em tradução livre é corredor veloz. Ele nasceu por volta de 1839, na região que hoje é a província de Alberta, no Canadá. Para quem não sabe, é no leste do Canadá, na parte ali na fronteira com os Estados Unidos. Ele era um homem indígena Cree, que é um povo nativo que morava majoritariamente no que hoje em dia é o leste do Canadá. E ele era um menino muito esperto, né? Crescendo aí, as pessoas comentavam que ele tinha muito talento para caçar e montar armadilhas, né? Que eram habilidades muito úteis e que lhe deram fama entre o seu povo. Conforme ele crescia, o Swift Runner foi se tornando um homem alto e forte. Ele tinha mais de 1,80 de altura e ele era muito musculoso, o cara era gigante mesmo. E isso também trouxe vantagens, né, para ele conseguir caçar animais grandes como bisões e alces.
e ele era considerado alguém muito honrado e muito honesto. Isso fez com que ele se tornasse uma referência do povo Cree, se tratando do comércio com os colonos europeus que estavam se assentando na região. Então, assim, ele era uma figura confiável, todo mundo gostava dele, ele era muito simpático, ele ajudava a comunidade, então, tipo, era uma pessoa realmente que não tinha... Ninguém reclamava dele, sabe? Não tinha do que reclamar mesmo. Sim, o Swift Runner era... Isso me lembra, sei lá, nome de filme, né? De ação. Sim, nome de O Swift Runner, personagem. Exato. Ele era considerado um homem tão confiável que foi contratado pela polícia montada para trabalhar como guia e armadilheiro para os oficiais. Sua vida até então era normal. Ele se casou com uma mulher de sua tribo e juntos os dois tiveram 6 filhos. Assim como nos outros aspectos da sua vida social, Swift Runner também era um bom pai e marido. Aquela coisa, né? Também nessa época... Mas você tava filho, não tinha TV? Não tinha o que fazer, né? Só caçava, voltava pra casa, vai fazer o quê, né? Ó, marido, esquece. Bora lá, né? A vida tava boa, vamos fazer filho. E só comentando que a polícia montada é ainda a Royal Mounted Police, acho que é o nome hoje em dia, que foi nessa época que ela foi inventada, né? Que seria a polícia do Canadá, né? Então, logo no início, eles pediram ajuda ali dos povos nativos e tal, pra depois mandar eles se fuderem, né? Mas, basicamente, o governo fez isso. Mas ele foi uma das pessoas ali que ajudou eles no começo, justamente por conhecer demais a região, né? Os problemas, eles começaram com o homem branco. Sempre na galera. Sempre na galera. Quando mais europeus reclamavam daquelas terras e passavam a viver e caçar nos territórios que antes era apenas um dos Cree, mais difícil ficava a população indígena manter seu estilo de vida. Uma das táticas dos europeus para forçar a população indígena a largar suas terras era a caça desenfreada de bisões, que quase foram extintos nessa época. É muito difícil a vida do bisão. Mas, tentei fazer uma piada, não deu certo com essa parte. Com o ecossistema local em desequilíbrio, ficava cada vez mais difícil para Swift Runner conseguir alimentar sua família, como era acostumado a fazer durante toda a sua vida, né? E isso aconteceu em vários países que foram colonizados, né? Exatamente, a população não nativa, né, é forçada a largar os seus meios de vida aí, que estão ali vivendo há milênios daquele jeito, aí chega os europeus e estragam tudo. Outro grande problema, né, trazido pelos europeus, além das doenças, e nessa região eram principalmente franceses, né, foi o álcool. Então, não só nessa região, mas também aqui no Brasil mesmo, né, a gente tem muito problema de alcoolismo entre indígenas, justamente porque não se tinha esse contato, né, com o álcool, e aí acaba ficando muito fácil para eles ter esse problema com o vício, né. Então, até nos Estados Unidos é interessante que algumas... como é que chama? Gente, como é que me fugiu completamente a palavra? Não é terra demarcada, como é que chama? Reserva? Isso, reserva. Obrigada. Nos Estados Unidos tem muitas reservas indígenas que proíbem a entrada de bebidas alcoólicas justamente para tentar inibir esse problema, né? Porque eles já tiveram muitos problemas com isso. Então, era um produto muito fácil de produzir, muito barato, né? E os europeus usavam muito nas trocas com os povos indígenas. Então, o Swift Runner, ele teve contato com o whisky. E assim como muitos outros, não demorou muito para que isso se tornasse um vício. É o escapismo, né, de uma situação negativa. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, aqui em São Paulo, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma questão de Cracolândia, por exemplo, é o escapismo por conta de frio, de fome, de dor, de vários problemas psicológicos, né? Você tá ali na rua, né, a droga vai, né, como é que fala, vai... Gente, meu Deus, eu tô zureta hoje, não consigo
lembrar Ih, das tá palavras. pensando só em português de Portugal? É isso agora? Ai, não consigo mais pensar em português brasileiro. Só como você pensa em inglês, então. Não, é uma forma de amortecer, né? Você tá na rua, você não vai sentir frio, que nem você fala fome. Você não vai sentir fome se você estiver completamente Exato, drogado, né? e quando a gente tá alcoolizado, a gente esquece o problema. Quantas vezes a gente fala pra gente mesmo no final vou de beber semana, pra esquecer os problemas. Nossa, vou beber pra esquecer. Nossa, Exato. preciso tomar uma bebida hoje pra esquecer, enfim. E ali ele já tava naquela situação cada vez pior, e a bebida, óbvio, que vai piorar ainda mais, né? Então, tipo, ele já não tava conseguindo caçar ali pra manter a família dele, e aí ele começa a beber, aí começa a trazer outros problemas, e aí fica mais difícil ainda ele conseguir, né, sustentar a família, então vira uma bola de neve. Então, quando ele bebia, o Swift Runner, ele mudava completamente de personalidade. Ele, assim, não se via mais aquele homem gentil e honesto que se conhecia, e sim um homem violento e imprevisível. E quanto mais difícil a vida ficava para ele, por não conseguir mais o sustento da família, mais ele se voltava para a bebida. Houveram ocasiões em que o Swift Runner passava dias longe de casa, apenas bebendo em vilarejos próximos, até causar confusões suficientes para ser expulso. Ele chegou a roubar peles para conseguir dinheiro para comprar uísque. Teve uma vez que ele quase matou um comerciante. Ele só não matou porque ele não conseguiu atirar no cara de tão bêbado que ele tava. Então, tipo, já tava numa situação insustentável, assim. Então, chegando aos extremos, né? Exatamente. Seu vício em bebida fez com que ele perdesse o cargo de guia e armadilheiro da guarda montada, afundando ainda cada vez mais sua reputação em situação social e dificultando a condição de sua família. Entre a sua comunidade Cree, Swift Runner também estava causando muita confusão e conflito, até que finalmente, depois de diversos incidentes violentos, quando ele estava bêbado, foi banido e precisou se mudar com a família para a área remota, onde teriam que ficar longe do resto da tribo. Ou seja, né, tipo, se dentro da questão da aldeia existe um apoio, né, entre eles. Exatamente. Aí ferrou até para a família. Em 1878, em pleno inverno canadense, Swift Runner pegou sua família, seis filhos, seu irmão, sua esposa e sua sogra, e foi para a floresta. Meses depois, quando já havia chegado a primavera, Swift Runner saiu da floresta sozinho e foi em um acampamento missionário católico que havia na região. Bom, ele chegou lá meio maltrapilho, assim, né? Mas Zuretão. Não estava em condições tão ruins assim, né? Mas ele contou que a família tinha morrido de fome durante o inverno e que ele era o único sobrevivente dessa terrível tragédia. Mas o padre do acampamento que recebeu ele, né, ele achou a história meio estranha, porque o Swift Runner era um homem muito grande, muito alto e muito musculoso, e ele não parecia nada alguém que tivesse passado dificuldades ou fome durante os meses de inverno. Então, né, já tinha algo meio estranho. Além disso, ele conhecia outros homens, né, da tribo Cree que tinham passado o inverno na floresta e eles não tiveram problemas para conseguir alimento e caça. E também ali perto tinha... era meio que o depósito da organização que fazia comércio, sabe? Então, tipo, tinha uma parte muito grande de comércio e troca, enfim, era uma comunidade bem, bem desenvolvida que tinha ali por perto, que tinha comida, assim, sabe? Então, era estranho, assim, sabe? Como eles ficaram isolados no meio da floresta e morreram todos de fome, como assim, né? Mas o padre tinha apenas suspeitas, né? E por isso ele resolveu esperar e dar uma chance pro homem, né? Nos dias em que ficou nesse acampamento, então, o Swift Runner tinha terrores noturnos e ele acordava gritando, assim, aos berros no meio da noite, com pesadelos terríveis. Isso já assustou ainda mais a galera, né, do acampamento, já ficaram meio, né, mais com o pé atrás ainda com ele. E os padres do acampamento resolveram agir quando um dia pegaram ele tentando atrair um grupo de crianças para adentrar a floresta com ele, sabe-se lá por quê. Então, né, eles falaram, não, já tá ficando perigoso esse cara aí, tá sendo muito suspeito as coisas que ele tá fazendo, vamos... Cagaço, né, cagaço. Vamos ver qual é aí, por favor. Os padres chamaram as autoridades locais e contaram suas suspeitas de que Swift Runner teria assassinado a própria família.
Ele foi preso e foi montado um grupo de buscas para encontrar o local onde a família dele havia passado o inverno, para tentar encontrar alguma pista que poderia ser do que poderia ter realmente acontecido com eles. O Swift Runner iria servir como guia do grupo e levá-los até o local exato. Algumas fontes dizem que o Swift levou o grupo direto até o local do acampamento. Outras dizem que ele tentou enrolá-los e finalmente aceitou colaborar depois de ter oferecido algum uísque. Mas o fato é que eles chegaram até o local e o que encontraram já era evidência suficiente para mostrar que a história contada pelo homem não era verdade. Era uma cena assim, né? É terrível. Eles encontraram ossos por todos os lados, alguns quebrados e ocos por dentro, o que significava que alguém tinha quebrado eles para retirar o tutano. Também foi encontrado um pote contendo gordura humana e os ossos apresentavam lesões inconsistentes com morte por exposição de tempo ou fome. Foi então que o Swift Runner contou a história dele, né? Ele disse que a família estava realmente passando fome. Eles tiveram que matar seus próprios cães para conseguir alguma carne para consumir depois que eles montaram o acampamento na floresta. E algum tempo depois, o seu filho mais velho acabou sim morrendo de fome, e isso parece ter sido o gatilho para o que aconteceu em seguida. Swift Runner estava sofrendo com dores de cabeça terríveis e sofrendo com o que era chamado de psicose Wendigo. A psicose Wendigo é muito considerada um distúrbio específico das tribos do norte dos indígenas de língua algonquiana, que abrange a região do leste do Canadá e parte dos Estados Unidos. Esse distúrbio, marcado pelo desejo de comer carne humana, um desejo de fazer algo que normalmente é extremamente repugnante ou horripilante para pessoas, mas um desejo que foi satisfeito por mais da metade dos indivíduos cujos casos foram relatados. Meu Deus! Para esses indígenas, o desejo de comer carne humana era incompreensível, exceto como resultado de feitiçaria ou possessão pelo mítico espírito Wendigo. O Wendigo costuma ser considerado um espírito maligno, às vezes descrito como uma criatura com características semelhantes a humanas que possui seres humanos. Diz que o Wendigo invoca sentimentos de ganância, fome insaciável, o desejo de canibalizar outros humanos e a propensão de cometer assassinatos naqueles que caem sob sua influência. Ou seja, um espírito mauzão, hein? É o bicho do mal, assim. Eles dizem que ele tem uma fome insaciável, enfim, tem muitas e muitas lendas, né, sobre o Wendigo. Em algumas representações, ele é descrito como um humanoide gigante com um coração de gelo, um fedor desagradável ou um calafrio súbito e fora de época podem preceder a sua aproximação. A representação em filmes e obras populares muitas vezes mostram o Wendigo como uma figura de formas bestiais com galhada de veado, acho que é a forma mais conhecida atualmente dele, né? E corpo de algum outro animal, é meio bicho, assim. Mas nas histórias originárias, né, dos indígenas, essas características não aparecem, ele é mesmo humanoide, assim. E aí tem a descrição do Basil H. Johnston, que é um professor estudioso do povo Ojibwe, ele é de Ontário, e ele descreve o Wendigo da seguinte forma. O Wendigo estava magro ao ponto de emaciado, sua pele ressecada e esticada sobre seus ossos, com seus ossos empurrando contra sua pele, sua tez o cinza da morte e seus olhos afundados nas órbitas. O Wendigo parecia um esqueleto magro recentemente desenterrado da sepultura. Os lábios que ele tinha estavam esfarrapados e ensanguentados. Impuro e sofrendo de supuração da carne, o Wendigo exalava um cheiro estranho e misterioso de decadência e decomposição, de morte e corrupção. E o que me interessou nesse caso, especificamente, é a próxima parte que a gente vai comentar, né, que seria a parte psicológica, né, de tudo isso, que eu entrei num buraco ali da Wikipédia, gente, que vocês não têm noção. Eu passei a tarde lendo sobre todas as doenças não, né, os transtornos psiquiátricos mais bizarros, que é uma coisa muito curioso, assim, porque é um negócio regional. Uhum. E aí eu inclusive encontrei um artigo feito só sobre a psicose Wendigo, eu vou botar no nosso Discord. Deixa eu ver aqui o autor, quem que foi.
Thomas H. Hay, da Universidade do Missouri, em St. Louis, que ele escreveu esse artigo em 71. E eu achei muito interessante porque ele dá vários exemplos, né, de casos. E ele também fala assim, ele faz essas perguntas que a gente também faz, né? Tá, mas por que acontece só nesse povo, né? E aí ele dá algumas respostas, tanto, né, a resposta de tipo, porque está sendo visto por antropologistas e eles vão ter a tendência a patologizar comportamentos, enfim. Mas é que existem vários transtornos, inclusive tem uma seção na Wikipédia só sobre isso que eu salvei, e aí eu botei alguns exemplos depois pra gente ver, que são síndromes culturais, que chamam, né? E aí a específica dessa psicose Wendigo seria porque o povo Cree, eles, assim como vários povos, né, eles dão muita importância a sonhos e visões. Isso acontece em várias culturas, né? Você interpretar sonhos e visões como mandamentos, né? Ou comandos, etc. E a diferença deles é que eles não têm uma pessoa, tipo, o chefe da tribo que interpreta e vai dizer o que a pessoa vai fazer. Não, é você mesmo que vai dizer. E eles interpretam isso como realmente um comando, sabe? Tipo, você precisa fazer aquilo. Então aí seria mais fácil deles caírem nesse tipo de psicose. Enfim, pode continuar, que aí mais pra frente eu vou falar mais, porque eu realmente entrei no... Gente, que brisa! Uma brisa, assim, ó, absurda. Eu passei a tarde inteira lendo sobre essas coisas e eu fiquei impactada. Como a mente humana é algo extraordinário, né? Nossa, já vou mandar pra minha amiga, Tamara, beijo. Psicóloga, fala, amiga, que merda é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Nossos amigos psicólogos, aí comentem, por favor. Comentem. Vocês comentem. Que estão ouvindo. Inclusive agora, galera, dá pra vocês comentarem no Spotify. No Spotify, verdade, eu tinha esquecido. A gente não leu da semana passada. Não leu da semana passada, mas dessa semana vamos ler. Vamos ler da semana passada porque, pra mano... eu lembrar. Exatamente. Manda o link, amiga, por favor. Mando. Obrigada. Já a psicose Wendigo já foi reportada em documentos datados desde 1661. Por exemplo, na publicação desse ano do The Jesuit Relations, onde eram crônicas escritas pelos jesuítas franceses em suas missões nas terras que formariam o Canadá. Abre aspas. O que mais nos preocupou foram as notícias que nos chegaram ao entrar no lago, a saber que homens designados pelo nosso condutor com o propósito de convocar as nações para o Mar do Norte e marcar-lhes um encontro, onde deveriam aguardar nossa vinda, encontraram a morte no inverno anterior de maneira muito estranha. Esses pobres homens, de acordo com o relatório que nos foi dado, foram acometidos por uma doença desconhecida para nós, mas não muito incomum entre as pessoas que procurávamos. Eles não sofrem de loucura, hipocondria ou frenesi, mas têm uma combinação de todas as espécies de doenças que afetam suas imaginações, que lhe causam uma fome mais do que canina. Isso os torna tão famintos por carne humana que eles se lançam sobre mulheres, crianças e até mesmo sobre homens, como verdadeiros lobisomens, e devoram ferozmente sem serem capazes de apaziguar ou saciar seu apetite, sempre procurando novas presas. E com mais avidez, mais eles comem. Esta doença atacou nossos oficiais, e como morte é o único remédio entre essas pessoas simples para conter tais atos de assassinato, eles foram mortos para manter o curso de sua loucura. Mano. É muito doido. Inclusive, tem um caso também. Deixa eu achar, peraí, gente. Achei. Tem a história do Jack Fiddler, que ele era do povo Ojibwe, que ele disse que ele era tipo um chefe, um xamã e tal, e ele mesmo falou que matou várias pessoas porque elas estariam possuídas pelo Wendigo. Então, tipo, não se sabe realmente, né, mas ele acabou sendo preso, ele conseguiu fugir e se suicidou na floresta. Enfim.
E aí tem várias dessas histórias, assim, das pessoas realmente acreditavam que estavam possuídas ou que outras pessoas estavam possuídas. Mas aí é aquele lance também de histeria coletiva, né? Também. Uhum. Exatamente. Embora em muitos casos registrados de psicose Wendigo, o indivíduo tenha sido morto para evitar o canibalismo, o folclore Cree recomenda um tratamento. Sim, existe um tratamento, olha só. Eles fazem a pessoa ingerir, né, carnes gordurosas de animais ou ingerir gordura animal. E aí essas pessoas podem às vezes vomitar gelo como parte do processo de cura. Whole Foods Market has savings to power your day during the Kickstart the Season event. Take advantage of a huge sale on all supplements, like vitamins, protein powders, probiotics, and more. There's a sale on all packaged coffee to get you back in the groove. Plus, find wallet-happy prices on breakfast like organic eggs and bacon from $3.65 by Whole Foods Market. And when the week gets busy, bring home a family meal and let the pros do the cooking. Kickstart fall at Whole Foods Market. Terms apply. E a 10ª revisão do CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, Problemas Relacionados à Saúde, classificava, né, o Wendigo como um distúrbio específico da cultura, descrevendo como raros relatos históricos de obsessão canibalística. Os sintomas incluíam depressão, pensamentos homicidas ou suicidas e um desejo delirante e compulsivo de comer carne humana. Alguns novos estudos controversos questionam a legitimidade da síndrome, alegando que os casos foram, na verdade, um produto de acusações hostis inventadas para justificar o ostracismo ou execução da vítima. Então, há controvérsias, realmente, se existem isso, mas a gente vai ver que a maioria desses casos, que são culturais, assim, a maioria desses casos, tipo, é como você pega um povo que não tinha contato com a religião cristã, e aí eles são catequizados. E aí começa a aparecer casos de possessão. Muitas vezes... Enfim, é algo que pode... já existia algum transtorno, alguma coisa assim, mas eles não interpretavam desse jeito, sabe? Ou é muito cultural mesmo, a própria possessão cristã que a gente vê, né? De, possuído pelo demônio. É parte de um conceito cultural, né, de psicose cultural. Sim, na verdade, é uma questão que boa parte, inclusive pelos próprios católicos, né, pelos próprios padres, por exemplo, que são especialistas em exorcismo, a maior parte é esquizofrenia, eles mesmos até. Isso, exatamente. Né? Bom, hoje em dia a igreja tem um processo muito mais rígido, né, mais rígido sobre isso. Então, tipo, por exemplo, isso daí, fora que a gente tem que lembrar que estar no CID não necessariamente quer dizer que está salvo de várias questões, sabe? Exatamente. Estar no CID pode ser, sim, um racismo, sabe? Sim, o CID já certeza. classificou sobre questões. O CID também já se classificou erroneamente, por exemplo, o que era transexualidade, o que era sexualidades no geral, sabe? Isso. Tendo como um comportamento desviante. Os CIDs, eles são bem também relatados, enfim, colocado, né, dentro de uma perspectiva social, econômica. Exatamente. Enfim, a gente gênero. É bom interpretar ele mais como um retrato do que a medicina da época, né? Exato. É usada, enfim. Tanto que hoje em dia, tipo, várias coisas que estão, né, dentro dessa questão do CID são contestadas por psicólogos, por exemplo, sabe? Exatamente. Então, enfim. Segundo a Associação Psiquiátrica Americana, o termo síndrome ligada à cultura denota padrões recorrentes e específicos de localidade, de comportamento aberrante e experiência preocupante que podem ou não estar ligados a uma categoria diagnóstica particular, o CID. Muitos desses padrões são considerados nativos como doenças ou, pelo menos, aflições, e a maioria tem nomes locais. Embora as apresentações em conformidade com as principais categorias do CID possam ser encontradas em todo o mundo, os sintomas, o curso e a resposta social específicos são frequentemente influenciados por fatores locais, culturais locais, na verdade.
Em contraste, as síndromes ligadas à cultura são geralmente limitadas a sociedades específicas ou áreas culturais e são localizadas populares. Categorias diagnósticas que moldam significados coerentes para certos conjuntos de experiência e observações repetitivas padronizadas problemáticas. Em 2013, o CID abandonou o termo da síndrome ligada à cultura, preferindo o novo nome, Conceito Culturais de Angústia. Alguns exemplos disso pelo mundo. Foi esse buraco que eu entrei na Wikipédia. Ai, nunca mais saiu. Eu saí, eu acho que vocês vão gostar de passar um tempinho lá comigo, porque realmente é muito interessante, gente, você ver, assim, sabe, esses conceitos culturais, assim, que são específicos de uma região, sabe? É muito doido isso. E aí, alguns exemplos. Buffet delirante é um diagnóstico exclusivamente francês e em nações de língua francesa. É uma psicose não orgânica, aguda e breve, que normalmente se apresenta com um início súbito de delírios e alucinações totalmente formados e tematicamente variáveis, tendo como pano de fundo algum grau de turvação da consciência, afeto instável e flutuante e recuperação espontânea com alguma probabilidade de recaída. E aí tem umas que é meio engraçado, assim, não é pra rir da desgraça alheia, mas, né? Quinta série, né, gente? Tem a síndrome do DAT, que é uma condição encontrada nas culturas do sul da Ásia, incluindo Paquistão, Índia, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka, em que pacientes do sexo masculino relatam que sofrem de ejaculação precoce ou impotência e acreditam que estão eliminando sêmen na urina. E essa condição não existe causa orgânica conhecida. E aí tem também o coro, que é um transtorno delirante vinculado à cultura em que os indivíduos têm uma crença avassaladora de que seus órgãos sexuais estão se retraindo e desaparecerão. É o pinto que encolhe. Apesar da falta de quaisquer alterações verdadeiras nos órgãos genitais. Registros históricos são comuns na China, Indonésia, Malásia e Sudeste Asiático. E outro que eu achei interessante também é o plibocto, que também é conhecido como pliboktok. É uma estria ártica, é uma condição que aparece mais comumente nas sociedades inuit, que são inuites do noroeste da Groenlândia, que vivem dentro do círculo polar ártico. O plibokto é uma reação histérica específica da cultura inuit, especialmente nas mulheres, que podem realizar atos irracionais ou perigosos, seguidos de amnésia depois do evento. Pode estar ligado à repressão da personalidade das mulheres inuit e a condição aparece mais comumente no inverno. Então é muito doido, assim, sabe? Porque você pode classificar outras coisas, né? Como sendo fenômenos culturais, né? De psicose, enfim. Tem aqueles casos que... Teve o caso de histeria... Casos de histeria coletiva também me fascinam demais. Que teve o caso das pessoas que não conseguiam parar de rir, né? Uma época... Teve na Idade Média também. Aquela galera que não parava de dançar, né? Isso, a galera que não parava de dançar, que hoje em dia se acredita que tenha sido por conta de alguma alimentação que estava contaminada com fungo, enfim, e as pessoas... Nossa, inclusive eu adorava essa história. É muito doida, né? A gente tem que fazer um episódio só sobre coisa maluca acontecendo, assim. Mas a risada, pra mim, é surreal também, porque, tipo, do nada as pessoas começaram a rir e não conseguiam parar de rir. E durou dias, assim, uma cidade inteira, as pessoas rindo. E ninguém sabia por quê. E do nada parou, assim como começou. Então, é muito doido essas coisas. Pra mim, eu achei interessante colocar aqui pra vocês mais um exemplo, né, pra mostrar que não é apenas essa síndrome do Wendigo, né, são outras coisas aí que acontecem pelo mundo. A descrição de Swift Runner de como ele assassinou sua família foi a seguinte. Seu irmão, esposa e sogra levaram 5 dos seus 6 filhos para procurar por comida em outra área. Depois que eles saíram, Swift Runner foi tomado pela ideia de matar e comer seu filho que havia ficado. Enquanto o menino dormia, ele atirou com um rifle em sua cabeça, mas isso não o matou na hora. Swift Runner então esfaqueou o filho várias vezes e depois espancou com um pedaço de madeira até ele morrer. Ele esquartejou o filho e assou sua carne em uma fogueira, comeu calmamente os pedaços e sentiu que a vontade que ele sentia estava sendo saciada. Passado pouco tempo, ele pensou que deveria encontrar o resto de sua família. Swift Runner seguiu a trilha deles e, ao chegar, sua esposa parecia preocupada.
ele percebeu que havia alguma coisa errada com ele. Na verdade, ela, né, percebeu. E mentiu dizendo que a mãe dela e o irmão dele haviam morrido de fome. Tipo, do nada. Uhum. Sua vez, amigo. O Swift Runner, então, ele percebeu que ela tava mentindo, né? Mas ele decidiu não fazer nada sobre isso naquele momento. Eles foram dormir, e aí ele foi acordado, né, pelo Wendigo, antes de todo mundo. E aí, com o rifle, ele atirou no pescoço da esposa e a matou. E ele matou suas filhas mais velhas com um machado e deixou apenas o filho mais novo e a filha mais nova, que era ainda um bebê. Eu não consigo encontrar qual que era a idade do filho mais novo, mas eu acredito que ele era bem criancinha. Não sei a idade, mas não era muito velho, não. Era ainda uma criança. Ele levou os corpos da esposa e das 2 filhas para perto da fogueira, começou a esquartejá-las e separar suas carnes para então assar e comer. Ele sentou perto da fogueira com o filho e juntos eles comeram a carne de sua família. Aí, enquanto ele comia, ele encarou a filha pequena dormindo e a voz do Wendigo, de novo, disse o que ele tinha que fazer e o Swift Runner obedeceu. Ele pendurou a criança pelo pescoço em um tronco e assistiu ela morrer enforcada. A voz também disse que ele deveria encontrar sua sogra e o seu irmão. Que ele sabia que estavam vivos, né? A mulher tinha mentido. Uhum. Ele disse ao filho para ficar quieto, pois iriam caçar, e saiu à procura da trilha dos 2 familiares que restavam. Ele encontrou o acampamento deles rapidamente e os 2 estavam dormindo. Com uma faca, Swift Runner cortou a garganta de sua sogra e bateu em sua cabeça com um porrete e usou seu rifle para executar seu irmão. Mais uma vez, ele esquartejou os corpos enquanto seu filho assistia tudo. Eles separaram a carne e cortaram em tiras, voltando para o primeiro acampamento, onde penduraram os pedaços para curar. Swift Runner e seu filho sobreviveram comendo a carne de seus familiares por alguns dias, até que a voz do Wendigo falou com ele mais uma vez. Ou seja, né? O Wendigo, né, óbvio, mandou ele matar o próprio filho, né, o último filho, o que ele fez sem questionar, usando um machado. Depois de todo o processo de preparar a carne e consumir tudo, ele saiu da floresta em direção ao assentamento Cree, né, e aí encontrou aqueles padres que a gente comentou. Ele contou tudo isso, né, quando eles encontraram os restos, os ossos e tal. E o grupo da polícia levou ele de volta e as evidências mutiladas de volta ao Forte Saskatchewan. O julgamento dele começou em 8 de agosto de 1879. O juiz e o júri não viram a defesa do Wendigo da mesma forma que a cultura Cree. Eles viam o Swift Runner como um assassino e ele não fez nenhuma tentativa de esconder a sua culpa. O magistrado Richardson rapidamente sentenciou ele à forca. E é muito doido, né? Porque, tipo, se você pega, assim... se fosse hoje em dia, né? Seria claramente um caso de psicose, né? O cara realmente surtou, porque eles estavam em situação de necessidade, né? Mas dava pra resolver, sabe? Não foi que nem outros casos que a gente cobriu aqui já, ou que a gente conhece de pessoas que ficaram presas na neve, enfim, tiveram que matar ou comer pessoa morta, enfim, né? Ele realmente matou toda a família dele, esquartejou e comeu, por vontade própria, assim. Não vontade, né? Mas, tipo, foi aquela impulso, assim. Então, iniciativa própria, né? Exato. É muito interessante ver na época, assim, né? Como isso foi interpretado e tal. Pra mim, isso é o mais interessante desse caso, assim. Uhum. Mas a sentença apresentou um problema. A polícia canadense nunca havia conduzido uma execução antes. Embora a Companhia da Baía de Hudson, que controlava o comércio da área, já estivesse enforcado um funcionário por assassinato, esta foi, para todos os efeitos, a primeira execução formal no oeste do Canadá. O sargento Fred Bungley, um corneteiro da força, foi encarregado dos preparativos. Uma forca foi erguida dentro do forte Saskatchewan. Como é que é? Não, Saskatchewan. Saskatchewan, isso aí. Isso. E um velho aposentado do exército chamado Rogers foi escolhido como carrasco.
Na manhã marcada, em 20 de dezembro de 1879, Swift Runner foi conduzido ao cadafalso. Enquanto esperava a execução, que foi atrasada porque o carrasco havia esquecido de levar as cordas. Mano. Eles nunca tinham feito uma execução antes, porra. Sacanagem, ele disse, né? Eu poderia me matar com uma machadinha e poupar mais problemas ao carrasco. Tipo, foda-se, sabe? E como ele voltou a ser aquela pessoa prestativa que ele era, né? Porque ele já não tava mais bebendo. Então, tipo, até isso, eu não quero incomodar, sabe? Me dá aqui a machadinha que eu me mato. Que horror, né, cara? Ele teve a oportunidade de se dirigir à grande multidão que havia se reunido para testemunhar a execução. Swift Runner reconheceu abertamente sua culpa e agradeceu a seus carcereiros por sua gentileza. Então repreendeu seu guarda por fazê-lo esperar no frio. Ele então foi executado por enforcamento. E assim chegou ao fim a história do Swift Runner. Acho essa história meio bizarrinha, sim. É completamente bizarra, cara. Tipo, o cara chega, né, da floresta e fala, não, o Wendigo me possuiu e eu matei a minha família e comi todos. Uhum. E aí depois disso passou, assim. Esse é o bagulho que a Fabi falou que não pode falar o nome alto? Esse é uma em algumas culturas você não pode falar o nome dele. É esse e o Skinwalker. Acho que é Skinwalker. Ainda bem que estamos no Brasil. É. Aqui os fantasmas são outros. Isso, o Skin... aqui não pode falar da pisadeira, né? Aqui... apesar que a pisadeira é um negócio muito regional, nunca ouvi falar. Aqui é mais eu nunca tinha ouvido banheiro. Falar na pisadeira também. Eu nunca tinha ouvido falar. Aqui é mais assim, pesadeiro, eu acho. Como é que é? A loira do banheiro. Enfim, né? Mas, tipo, tem aqui... Deve ter alguma lenda, né? De um espírito que possui a pessoa e ela fica psicótica e quer matar todo mundo. Eu acho que deve ter, né? Mas eu dou uma pesquisada, viu? Se você souber aí, por favor, comente pra gente. Nos atualize. Mas é isso, gente, ó. Ouvintes psicólogos, por favor, comentem aí dessas aqui embaixo, doidas, ou no Insta, ou nos mandem e-mail. Que vocês conhecem essas síndromes doidonas, assim, que a gente tem muita curiosidade de ver essas coisas, porque eu fico fascinada com a mente humana. Mas é isso, gente. Bora para os comentários. Bora, galera. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du noch? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Bom, vamos lá para os comentários. Eu vou ler o da Pripacho. Pripachi. Pripac. Não sei se é Pac ou Pachi. Ela falou assim, meninas, esse lance dos túneis me lembrou aquela série da Netflix que saiu no passado, Bem-vindos à Vizinhança. Talvez seja essa série. Ela mistura 3 histórias de true crime, entre elas a do John List. Muito bom, inclusive. Inclusive, o John List, a gente fez episódio sobre ele. Fica aí a dica pra quem quiser ouvir. Deixa eu ver qual que é o número. Ou a gente não fez sobre ele. Fizemos o episódio 208 do John Emil List. E fica aí a sugestão, eu não assisti essa série. Mas acho que não é essa não, porque o moço que escreveu o livro do Daniel LaPlante, ele disse que ia ser uma série só sobre esse caso. Uhum. Então, acho que ainda não saiu. Fica aí, né? Fica no ar. Mas vamos ficar atentos, que Netflix adora uma sériezinha desse tipo, gente. E como tá em alta, né, mais do que nunca, sempre esteve em alta, né, mas hoje em dia tá bem alta True Crime, então o pessoal tá começando a pegar casos que não são tão cobertos quanto, né, serial killers que a gente vê sempre, né. Uhum.
Outro comentário é que a Mariane Santos, falou: nossa, muitos calafrios com esse episódio. Existe um filme com uma história parecida, ou seja, baita spoiler, chamado The Boy. Eu assisti na Netflix, não sei se ainda tem. É muito bom esse filme. Deixa eu até procurar aqui pra ver se eu vi ou não. Eu gostei desse filme, me surpreendeu. Chama The Boy. É, The Boy. O boneco do mal. O boneco do mal. Que o nome é escrotíssimo, né? O nome nada a ver. Tipo, boneco do mal. Muito bom, muito bom, muito horroroso. bom. Mas o filme é muito bom. É bom mesmo. Tem o 2 que, assim... Eu não vi o 2. Não vejo. não virei. Deixa eu ver. Ah, tá. Ataca da Muro. Ela falou assim, desculpa. Ataca. Tá. Ela falou assim, desculpa, mas tô comentando enquanto ouço o episódio e, cara, você tem um medo que eu tenho é de abrir qualquer armário e ter uma pessoa lá dentro. Acho que todo mundo, né, cara? Deus a mais. Isso desde o dia que eu vi uma reportagem que uma mulher, não sei se na China ou Japão, descobriu que um cara morava dentro da casa dela e comia a comida dela durante a noite. Ela só descobriu porque colocou uma câmera na cozinha quando percebeu a comida acabando muito rápido. Cara, sim. Eu lembro desse caso, que viralizou na internet as imagens do cara na cozinha e tal. Tipo, imagina, você bota a câmera e descobre... você acha que é rato. Não, é um cara morando na sua casa, sem você saber. E ela também, assim... Ela disse que aqui as casas são de concreto, mas acontece sim. Durante a adolescência, minha mãe notou furinhos na parede que o padrasto dela fez pra olhar ela e as irmãs. Ela contou pra mãe e pra avó dela, elas não acreditaram. Isso nos anos 80. Caramba, velho. Que merda. Nossa, infelizmente muito comum, né? Ainda mais nessa época, mas já vi casos também de homem que fez buraco nas paredes pra ver a mulher e menina e tal. E realmente, né? Mas ainda não é alguém morando dentro, né, do forro da sua casa. Acho que aí é pior. O Luiz Henrique Alves falou, mano, como assim? Não troco minha casa, que parece um presídio, por essas casas americanas, não. Abriram o armário e encontraram um adolescente com peruca, vestido em uma machadinha, infarto certo. Já iria direto pra além. Eu tranquilamente morreria ali. Ali. Minha alma ia sair do corpo na hora. Fui com Deus, entendeu? Eu ia de base. Arrasta pra cima. Vai de base, vai tudo. Foi de base. Gente, na hora, assim, eu me cagava, sério. Sabe, meu intestino ia falar, tchau. Menina, assim. Que ódio, sim. Ai, gente, sério. Eu vou ler um comentário do Spotify, então. Isso, galera. Inclusive é isso. Comentem se no Spotify. Se vocês não têm Insta, não nos seguem nos Insta. Devia nos seguir, né? Mas, já que caso não siga nos Insta, ou Twitter, ou blá blá blá, pode comentar no... Ou não gosta de mandar e-mail também, né? Exato. Não gosta de mandar e-mail. Mas quer comentar, comenta lá. Que a gente tá lendo agora, gente. Quando a gente lembra, mas vamos lembrar sempre agora. A Karen, ela comentou assim, que medo! Na minha casa tem um sótão e sempre que tem algum barulho, eu corro com uma faca de cozinha e uma lanterna pra ver. Até hoje só achei gambá e ratazana, amém. Mas e o medo de você apontar a luz um dia e tem, sei lá, um cobertor no canto, sabe? Não é nem uma pessoa. Pelo amor de Deus, amiga. É um cobertor, tipo, com Nossa, vou fechar minha pacote janela. de comida, assim, de que alguém esteve lá. Nossa, vou fechar minha janela. Minha janela, gente, de casa, dá direto pra rua. Eu vou fechar agora. O Daniel, a Sofia Lima do Prado falou que Daniel é igual ao meu pai. Daniel é um psicopata cruel com todos que justificaram as coisas ruins que passou em infância pra fazer crime contra as pessoas. Desabafei. É isso mesmo. Que bom, a gente tá aqui pra isso também, quer desabafar, Amanda. Eu adoro que a gente recebeu um e-mail essa semana que a pessoa só queria fofocar. Inclusive, tá lá no nosso e-mail, Jéssica, pode ir lá olhar. Vou dar uma olhadinha. Que ela pediu pra não ler, mas ela queria fofocar, então ela mandou pra gente. Gente, a gente chama, inclusive é isso, inclusive lembrando, né, gente, quem apoia, a gente com 15 mais, consegue ouvir a nossa gravação. Eu tava fazendo o que antes da nossa gravação? Falando sobre séries... que tem... A hora de fofoca. A hora de fofoca. Eu adoro. Ai, nossa, de férias com o ex. Adoro. Não é sobre mim, entendeu? Quem tá se ferrando é o outro, então é ótimo. Exatamente. Adoro.
Mas é isso, pode mandar, gente, que a gente adora. E o último comentário eu vou ler da Figueiredo Lô. Ela disse assim, quando eu achei que estava estranho no nível ok, ficou estranho no nível puta que pariu, maluco, você tá louco, em 5 segundos. É isso, cara, esse caso do Daniel Laplante é absurdo, absurdo. Mas tem mais algum comentário? Acho que é isso, né, galera? É isso, galera. Se você tiver, então, qualquer sugestão de caso, manda no e-mail pra gente, milcrimes@gmail.com. Se você tiver histórias de medinho, manda no milimedinhos@gmail.com. E comentários, como a gente falou, manda lá no Insta, né? Comente na publicação. Se você quiser fazer um comentário maior ou feedback, enfim, pode mandar no e-mail também pra gente. E comente aí no próprio Spotify. Agora vamos usar esse recurso aí da plataforma, que é bem bacana. E apoia a gente também, que a gente tá sempre aí agradecendo aí os apoiadores e estamos sempre precisando aí do seu apoio financeiro e apoio moral também. Moral, gente, sério, a gente fica muito feliz com o e-mail. A gente fica muito feliz com a interação com vocês. Ok, que a gente não consegue às vezes ler todos, às vezes sim, né? Depende. Mas sim, é isso. A gente fica muito feliz. É uma coisa muito bacana saber o ponto de vista de vocês. Elogios, porque nosso ego é bom, então é isso. E semana que vem eu vou começar as lives, então fiquem de olho no nosso Insta, que aí eu vou divulgar por lá os horários certinhos que vai acontecer. E é isso, gente. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, galera!